bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biocchini, idealizadora desse projeto, em parceria com o Tribe Zen. E hoje estamos aqui para falar sobre a integração da energia feminina e masculina. Talvez você, que já me conheça e acompanha o meu trabalho há algum tempo, se assuste ao abrir a câmera e me ver assim. Mas era assim que eu era, como economista. Dura, seca, séria. Qual a sensação que acontece no teu corpo de me ver assim? Eu te confesso que não é fácil para mim voltar para esse lugar. Só de estar com essa cara fechada é como se o meu corpo sentisse toda a pressão, toda a contração. É como se o meu corpo voltasse para aquela caixa apertada, para aquele molde que nos faz adoecer. Eu paguei um preço muito alto para tentar dar conta de tudo. Várias cistites, um burnout, o fim de um casamento. Eu precisei disso tudo para poder gerar pressão e dor suficiente que me fizessem romper para o próximo nível. E aí eu te pergunto, por que você se molda? Por que que você se esconde atrás dessa capa, desse personagem rígido, duro, tão duro que faz os teus cabelos caírem, porque os nutrientes não conseguem chegar até o teu couro cabeludo. Tão duro que faz teu corpo adoecer. Muitas perdem o ovário, perdem o útero. Muitas têm câncer de mama. O teu corpo gritando: eu preciso sair daqui. Tá muito apertado. Eu não aguento mais. Fecha a cara, menina. Você não pode depender de ninguém. Você precisa dar conta sozinha. Você não vai conseguir. Você não é boa o suficiente. Menina boazinha não sente raiva. E toda essa raiva implode no teu corpo, bloqueando tua pulsão de vida, bloqueando o teu entusiasmo, a tua vivacidade. Estuda, se dedica. Você precisa ser produtiva. Não pode parar para descansar. E nisso o teu corpo vai contraindo, contraindo, contraindo. Até que chega num nível de pressão tamanho que você precisa gritar: chega! Chega! Basta! Percebe as sensações no teu corpo? Quando você diz chega. E respira aqui comigo. Fecha um pouquinho os teus olhos e respira. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E ao soltar o ar, vai deixando sair esse sonzinho gostoso. Que vai liberando. Vai liberando as tensões. Vai liberando os moldes apertados nos quais você se enfiou. Solta. Vai liberando seu volume, suas cores, sua beleza. Se dá permissão, mulher, para reconectar com a tua voz. Você já pode falar. Você já pode falar a tua verdade. Você já pode falar
quais são os teus desejos. Você já pode falar o que você gosta e o que você não gosta na cama. Como você gosta de ser tocada? O que te dá prazer? Você é a voz que foi calada nas suas ancestrais. Sim, você precisa do masculino. Sem ele, você não vai conseguir realizar sua missão de vida, seu propósito e a sua prosperidade. Mas mais do que o seu masculino, que vai trazer essa energia de determinação, execução, objetividade, produtividade, direcionamento, você precisa se reconectar com a cremosidade e a gostosura e a suculência de ser mulher. Porque de nada adianta a sua energia masculina se o teu feminino estiver vazio. Porque é dele que vem o sentido de viver, a alegria da sua vida. O feminino vai preencher a sua vida com aromas, perfumes, sensibilidade. O feminino vai te fazer retornar para o teu corpo e sentir. O feminino é a tua intuição, a fé, a paciência, o acolhimento, o cuidado. O feminino vai te nutrir de criatividade. Feminino é entrega, é saber morrer em paz para abrir um espaço vazio e renascer. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, quanto dessas virtudes femininas estão presentes na sua vida? De 0 a 10, que nota você daria para a presença dessas virtudes femininas? Pensa no teu dia a dia, na tua rotina. Talvez, nesse exato momento, você esteja se dando conta de que o teu feminino está abandonado. E que você, assim como eu estive, está pagando preços altos para sustentar uma mentalidade que já não te cabe mais. E aí, será que o feminino é nutrido apenas com pausas, descanso? Será que o feminino é nutrido apenas com momentos de autocuidado, como uma massagem, como um contato com a natureza? Será que isso é suficiente? Ou existe uma fonte primordial do feminino que precisa ser curada? E eu diria que em todas nós, mulheres. Qual que você acha que é essa fonte original, a fonte primordial do feminino na tua vida? Com quem que você aprendeu a ser mulher? Se todo ser humano aprende por imitação, comparação ou projeção, quais foram as tuas referências do que é ser mulher? E se você olhar para essas referências e dizer o que você aprecia nelas, talvez você vai dizer guerreira, batalhadora e forte. Será que você consegue apreciar um feminino simplesmente pela sua beleza, pela sua delicadeza, pela sua gentileza, pela sua fé, pela sua entrega? Muito provavelmente, a fonte primordial do seu feminino, sua mãe, projetou em você exemplos
e referências para que você fosse uma mulher forte, guerreira e batalhadora. Não adianta apenas cuidar do descanso, da nutrição na rotina diária do feminino, se a fonte primordial está ferida, se a fonte primordial está sangrando, se ainda há uma ferida materna latente, se a sua mãe ainda carrega no corpo dela dores, memórias e feridas da sua própria história. Então percebam, mulheres, que quando esse chamado de romper essa caixa apertada, esse molde que talvez você esteja sentindo que te aprisiona, chega junto o chamado de uma camada mais profunda de cura e de liberação na relação com a sua mamãe. Ai, Nanda, lá vem você de novo com esse papo de mãe. Já tá resolvido, a gente já tá se relacionando bem. Não é isso. Não é isso que tá travando a minha vida hoje. Será? Então me conta uma coisa. Como é que tá a sua relação com o dinheiro? Você já fez o seu primeiro milhão? Como tá a sua vida amorosa? Seu casamento tá vivo? Tem libido? Tem tesão? Tem carinho? Tem troca? Ou você ainda não consegue receber o amor que o teu marido tem pra te dar, da forma que ele tem pra te dar? Você é rica e ao mesmo tempo feliz no seu relacionamento? Ou você ainda sente que precisa escolher entre os dois? Sua maternidade tá leve? Ou você ainda tá carregando culpa materna? Mais uma vez, é um tapinha de amor, gente, para que você entenda que a cura na relação com a mamãe e com o feminino é algo pra gente caminhar ao longo da vida inteira. E você mede o real efeito da tua evolução nos resultados na tua vida. Seja no dinheiro, seja no relacionamento, seja na tua saúde, no teu corpo físico, seja no teu maternar. Então, sim, hoje quero te convidar a entender um pouco mais a fundo os traumas intrauterinos, os traumas que são registrados no corpo no momento da amamentação, que são momentos em que há uma profunda simbiose do neném com o corpo da mãe. Sério que essas experiências que eu nem me lembro estão afetando a minha vida adulta hoje? Será que isso é possível? Sim, mulheres, existem dores que a mente não entende, existem dores que a mente não lembra, mas o corpo se recorda. E os traumas mais profundos da nossa história acontecem no primeiro ano de vida, porque dos 0 aos 7 anos de idade, o teu neocórtex, que é o teu cérebro racional, lógico, ele está se desenvolvendo. Então imagina que no início da sua vida você tem apenas o cérebro reptiliano, que é o teu instinto, fuga, luta, proteção. Logo depois se desenvolve o cérebro límbico, que é o teu cérebro emocional, que faz a leitura do teu ambiente para identificar se existe alguma ameaça à tua integridade física, emocional ou psicológica e reage automaticamente para te proteger. Por fim, completa-se o neocórtex apenas aos 7 anos de idade que essa estrutura está formada. Então, todas as experiências que aconteceram dentro do útero da mamãe, no teu parto, no momento da tua amamentação, no momento do teu desfraude, vão criando memórias corporais. Elas definem o formato do teu corpo e o formato da tua mente, inclusive. O trauma acontece não por conta da experiência traumática em si. O trauma acontece quando não há um espaço seguro para que aquela experiência seja elaborada
e integrada. Então percebam que não é culpa da mãe. Todos nós vivemos essa experiência de separação. Faz parte do mecanismo de crescimento e evolução do ser humano. E eu quero te convidar a essa visão muito compassiva, amorosa, cuidadosa, especialmente com você, mamãe, que está me ouvindo agora. Porque eu sei o quanto você carrega de culpa materna, de autocobrança. E não é essa a intenção. Imagina que a tua menina, o teu menino, tem uma alma. E essa alma fez uma escolha de encarnar nessa vida como tua filha ou teu filho. Sabendo dos desafios emocionais que iriam passar, sabendo que esses desafios iriam compor a sua matriz de dor original, que é exatamente o que essa alma precisa para enfrentar um caminho de superação que vai levá-la à ascensão da consciência. Então imagina que quando você está lá, na barriguinha da mamãe, você está num processo simbiótico com ela. Você é uma só com ela. Você já imaginou que você respira junto com a respiração dela? Que a tua nutrição, que a tua sobrevivência chega através do corpo dela, dos alimentos que ela ingere e que chegam até você através do cordão umbilical? É muito forte isso, gente. Por mais que não tenha acontecido nenhuma experiência super traumática durante a gestação, a tua gestação, ainda assim, o simples fato de uma mulher descobrir que está grávida aciona muitas inseguranças, muitos medos. Medo de morrer, medo de dar conta ou não dar conta, medo de não conseguir prover financeiramente, medo de: será que eu vou poder contar e realmente confiar com esse homem que está ao meu lado? Percebam que a simples notícia já gera uma tensão no seu ventre. E você está sentindo tudo o que a sua mamãe sentiu lá de dentro. Eu vou te dar um exemplo da minha própria história. A minha mãe, desde pequena, sofreu muito com bronquite e asma e ela tinha muita dificuldade de respiração. E eu, desde pequena, sinto uma tensão, uma contração, como se eu não conseguisse respirar por completo. E quando veio o meu despertar da consciência e o processo de autoconhecimento, em muitos momentos eu precisei reaprender a respirar. Porque eu carregava aquela memória de tensão no meu corpo. Outro exemplo. Quantas vezes na sua vida adulta você escuta a voz da sua mãe e algumas vezes ela dá até um arrepio e trava todo o teu corpo? Você já parou para pensar que durante 9 meses você ouvia essa voz de dentro dela? E que ali tem memórias de dor, memórias traumáticas que estão registradas no teu corpo? Nesse momento, quando você está dentro da barriguinha da mamãe, se constituem as memórias emocionais de rejeição. Então, qualquer movimento que o feto faz dentro dessa barriguinha e o útero, por qualquer outra razão que não é por conta desse neném, se contrai, se torna mais seco, mais rígido, chega menos nutriente, esse neném entende que é por causa dele. Então, começa-se a se formar esse entendimento. Quanto menos eu existo, mais seguro é o meu mundo, mais seguro é a minha vida. E aí vem a ferida da rejeição. Eu não quero incomodar. Eu não posso incomodar. E aí, esse nenenzinho ou essa nenenzinha começa a desenvolver um senso completamente inconsciente ainda. Eu vou dar conta de tudo sozinha. Porque eu não posso incomodar e eu não posso pedir ajuda. Percebam, gente, que o momento do parto é a sua primeira dor de separação. Você está ali naquele ambiente seguro, protegido, limitado, quente, que é o útero,
E de repente começa uma pressão, uma pressão, uma pressão, algo que está querendo te empurrar dali para nascer. Eu acho linda essa associação. Na vida adulta, quando você está numa situação desafiadora, no seu emprego, no seu trabalho, no seu relacionamento, não é assim também? Começa a apertar, 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 a ficar muito desconfortável, como se você precisasse gerar muita pressão para romper para o próximo nível e aí sim ter vida, e aí sim desfrutar o prazer. Percebe como essas memórias te afetam muito mais do que você pode imaginar? E aí, por que é tão desafiador romper para o próximo nível? Nanda, tô travada. Não consigo sair da empresa. Já entendi que a minha missão é outra e eu não consigo sair da empresa. Nanda, já vi que eu tô infeliz no meu casamento. Eu já fiz os processos terapêuticos, já fiz terapia de casal, já fiz constelação, já ativamos todos os recursos e eu não aguento mais, eu tô apertada e eu não consigo romper. Por quê? Porque para romper, gente, vocês vão precisar atravessar todas essas memórias de dor de separação. Do teu nascimento, do teu desmame, do teu desfraude, do momento em que você sai do campo familiar e vai para a escolinha, para o campo social. Todos esses momentos, o seu corpo guarda um trauma de separação. E a cada finalização de ciclo na tua vida, quando você precisa romper para um próximo nível, adivinha o que acontece? Todas essas memórias de dor são ativadas. Então aqui se requer um trabalho profundo para que você consiga fazer o que precisa ser feito, purificando essas memórias emocionais no corpo, para alcançar de fato a tua liberdade de expressão, de manifestação, de criação como mulher. Imagina que a criança sai do útero por cesárea. E aí são aquelas mulheres que ficam esperando para fazer um movimento na sua vida até que alguém me retire daqui. Ou então, aquelas mulheres que nasceram com fórceps. E são mulheres que se sentem travadas, precisando que alcance um ápice de dor para que consigam retirá-la dali. Essas memórias influenciam muito mais a tua vida adulta do que você pode imaginar. E aí, você nenenzinha, chegou nesse mundão com vários sentidos funcionando. De repente você escuta, você sente um aroma, você sente um sabor, existem luzes. Pensa um nenenzinho frágil, delicado, completamente dependente dessa mulher. A sua mãe. Essa mulher que te deu a vida, que disse sim para você chegar aqui. Você consegue sentir o tamanho de amor, portal da vida que tem aqui? Independente de como foi a tua história com a tua mãe e das lamúrias, das narrativas da tua criança. Essa mulher enfrentou tudo isso para dar sim para você chegar. A vida dela ia mudar por completo. Noite sem dormir, se perder de si mesma para direcionar a atenção para você. Tem muito amor envolvido nisso. E a tua mulher adulta é capaz de se reconectar com esse amor, portal da vida. Quando o nenenzinho nasce, o olhar da mãe é o porto seguro. É a estrela guia, o fio condutor. Nesse mar de sensações e emoções e de sensação que de repente eu estou flutuando separada, o olhar da tua mãe te traz a segurança. Pega essa chave. Na tua vida adulta, quando você se sente insegura, quando você tem medo de se expressar, de se expor, de cobrar pelo seu trabalho, de gravar um vídeo, de fazer uma live, essas memórias estão sendo ativadas. Você ainda está buscando a segurança. E quem está buscando a segurança ainda está buscando o colo da mamãe, o olhar da mamãe.
Então, para as meninas, aqui tem uma situação ainda mais delicada, porque somos espelhos. A mamãe projeta em nós e nós projetamos a mamãe. Percebem a profundidade dessa simbiose? Você nasce e fica com uma sensação de que tem algo faltando. E muitas vezes a mulher passa uma vida inteira e chega lá nos 40, 50, 60 anos ainda buscando aquilo que está faltando. Buscando aquilo que está faltando num relacionamento, num filho, no trabalho, no dinheiro. Percebe que talvez você esteja buscando a sua segurança nesses elementos externos, quando no fundo, essa parte que falta, que você tanto busca, talvez seja apenas a sua adulta, a sua mulher adulta, que vai olhar a realidade, assumir a responsabilidade, encarar os fatos e cuidar muito bem de ti. Nesse momento da amamentação, a menina ainda não sabe que ela é separada da mãe. Nesse momento, o seio da mãe é como se fosse o universo dela, o planeta dela. O seio da mãe passa a ser a fonte de nutrição, de sobrevivência dessa menina. Então, se por algum motivo algo aconteceu que interferiu nessa amamentação, não teve leite, o leite secou, houve alguma alergia, alguma rejeição, a criança teve algum problema ou a mãe teve algum problema ao nascer e elas tiveram que ser separadas. Percebe que tudo isso gera uma memória traumática? Então, o teu primeiro profundo trauma de separação é o nascimento. Depois, as circunstâncias e experiências que aconteceram durante a amamentação geram ainda mais memórias e traumas de como eu recebo a nutrição da vida, de como eu recebo o cuidado da vida, aquilo que cuida da minha sobrevivência. Com a mãe está sua autoconfiança, sua autoestima, sua autoimagem, a sua sensação de segurança, a sua abundância. Na sua relação com o pai está sua capacidade de realização, de ir para o mundo, de execução, de colocar limites. Percebe que não vai adiantar a gente tomar a força do pai e ir para o mundo se esse fundamento estiver fragilizado? Porque você vai continuar carregando essa insegurança dentro de você. Então é como se cortasse o cordão umbilical, mas você saísse caminhando pela vida com esse cordão aqui, ó, pendurado. E aí você vai tentando plugar esse cordão, que vai te dar a nutrição, que vai te dar a segurança, que vai te dar a autoconfiança, a autoestima. E aí aparece uma pessoa que te dá um pouquinho mais de atenção, que sorri para você, seja um homem, seja uma parceira de trabalho, e você vai lá e pluga esse cordão. Me dá aquilo que minha mãe não me deu. Essa é a expectativa que está por trás dessa dinâmica. E isso que eu estou narrando para vocês aqui de forma muito lúdica se chama dependência emocional. O meu estado emocional flutua de acordo com a disponibilidade, as ações e a reatividade do outro. Eu ainda não consigo olhar para mim e existir em mim. Eu estou olhando para minha mãe. E eu ainda existo através da minha mãe. Percebe que aqui tem um desafio da tua motivação interna. Sabe aquela sensação? Quando eu tenho um compromisso com outro, eu faço que é uma beleza, eu fluo. Quando é comigo mesma, procrastinação, enrolação, não tenho motivação. Porque você está existindo através do outro. E essa memória emocional aconteceu no momento da tua amamentação.
existe uma conexão no olhar, em que eu olho para ela e eu posso olhar para mim. Em que eu olho para ela e eu posso olhar para mim durante a amamentação. Se eu só olho para ela e eu tenho medo de quando eu olho para mim eu vou perder o amor da mamãe, aqui a gente começa a se moldar. A se moldar para ser amada. Você começa a perceber, quando eu faço isso, eu agrado e eu recebo amor. Quando eu deixo de fazer, eu recebo um castigo ou uma punição de silêncio, por exemplo. E nesse momento, a menina começa a se moldar, a moldar a sua identidade. Para quê? Para agradar a mamãe, para receber o amor da mamãe, para pertencer a essa família. É muito profundo isso que eu estou trazendo, mulheres. Essas memórias da amamentação definem muito da sua capacidade de fazer dinheiro, da sua prosperidade. Se houve um fluxo interrompido de receber a nutrição da vida pelo leite materno, sim, vai ser mais desafiador para você receber o dinheiro, que é o leite materno da vida adulta. Se você teve que ter muito esforço, muita luta para sugar esse leite do seio da sua mãe, provavelmente na vida adulta, você vai ter aquela sensação de que eu até faço dinheiro, mas é com esforço, é com peso, é com luta. O medo é de morrer. Porque aquele bebezinho, se não recebesse a nutrição do seio dela, ele era completamente dependente e ele ia morrer. No meu caso, logo que eu nasci, o meu corpo teve alguma alergia que eu não conseguia receber o leite da minha mãe. E eu quase morri. Olha o nível do eu dou conta sozinha. Desde bebezinha, eu não preciso de ninguém, eu dou conta sozinha. É uma vida inteira, gente, para curar essas memórias. Até hoje, isso está em transformação, sendo lapidado dentro de mim. Então, olhem para essas memórias com carinho. Porque quando a gente chega ali nos 3 anos de idade, aí sim começa o primeiro processo de individuação, em que a menina começa a se perceber diferente da mãe. Diferente desse espelho, é quando ela começa a se encantar, a se apaixonar pelo pai. A energia masculina que vem para romper esse casulo de proteção e levá-la para o mundo. Tá? E, novamente, ali nos 7 anos e no início da adolescência, são momentos de individuação, onde a menina é convidada a, de fato, se apropriar da sua identidade, de quem que ela é. Só que aí o que acontece? Na hora que ela começa a mostrar quem ela é castrada. A voz dela é calada. Quem você acha que é? Ela é julgada, ela é excluída. Muitas vezes vem falas de enquanto você morar na minha casa é do meu jeito, é da minha forma. Especialmente filhas de mamãe exigente. E aí o que acontece? Ela vai perdendo a sua voz. Então, no fundo, o seu medo de se expressar, de se colocar, de trazer a sua verdade, de gravar um vídeo, de fazer uma live, no fundo, é o medo de perder o amor da mamãe. É o medo de desagradar a mamãe. É o medo de ser novamente castrada e rejeitada por ela. E não que ela tenha feito isso intencionalmente, vocês percebem? Talvez foi só a forma que ela sabia lidar naquele momento e no fundo, quando você exercita o olhar através, foi uma atitude cheia de amor. Percebam que vai chegar um momento em que você vai precisar romper. E a jornada a ser mulher é um convite para te dar a mão, para que você possa renascer na tua essência, na tua verdade como mulher. Porque se você sai de casa braba,
revoltada, dizendo: eu não quero ser igual a você, eu não quero nada disso, o que vai acontecer na tua vida? Percebe essa energia? Você vai levar isso adiante, você está negando as tuas raízes. E ao negar as tuas raízes, tem uma resistência em relação àquilo que a sua mãe te deu. É como se você resistisse a receber o que ela te deu da forma que ela deu. Você está brigando com a tua história. Aqui tem energia, aqui tem tensão. E isso vai fazer com que você cocrie a mesma realidade que ela viveu. Isso aqui te aprisiona ao padrão condicionado da tua linhagem. Isso aqui vai fazer com que você seja igualzinha à sua mãe. Porque enquanto você diz não, enquanto você julga, enquanto você critica, enquanto você acha a melhor forma que a sua mãe deveria ser, você está sendo mais leal do que livre. Então vem aqui comigo. Porque quando você diz sim para tudo que foi, como foi, respira aqui comigo e vai convidando a presença da sua mãe e diz para ela: mãe, foi suficiente. Eu recebi o suficiente. Sim, para tudo que foi, como foi. Eu te liberto, mãe. E assim eu me liberto também. E agora eu posso olhar para a minha vida, para o meu relacionamento, para o meu dinheiro, para a minha prosperidade, para o meu prazer. Eu cresci, mãe. Me abençoa. Se em alguns momentos eu for diferente de você. Me abençoa quando eu te desagradar. Porque quando eu te desagrado, eu estou existindo na minha plenitude, honrando você. E muitas outras vezes eu vou ser igualzinha e muito parecida contigo. Quando você se permite desagradar a sua mãe, e não mais que ela te aprove 110%, você está se permitindo ser você mesma. Você está resgatando a tua autenticidade. E nesse movimento, você começa a olhar para as outras pessoas também na sua inteireza e na sua autenticidade. Porque você se liberta de cobrar das outras pessoas que também paguem o preço de existir, abrindo mão de quem se é. E aí você liberta o teu relacionamento, tuas parcerias de trabalho, a relação com os teus filhos. Respira nessa breve prática de liberação que acabamos de fazer com a mamãe. Percebe as sensações no teu corpo. E se você sentiu o chamado de se aprofundar nesse caminho, de trazer o seu corpo para liberar essas memórias que estão cristalizadas nele, eu estou te esperando na jornada Ser Mulher 2025. Vai lá no link da bio do Instagram, Nanda Biochini, e deixa o teu nome para uma sessão de diagnóstico sistêmico gratuita comigo, onde a gente vai constelar o teu feminino, mapear as tuas feridas emocionais, os desequilíbrios que você está vivendo na tua vida agora e traçar um caminho de reintegração do feminino e masculino. E aí, vamos avaliar juntas o teu momento, se é o momento de você vir para a jornada. Gratidão. Gratidão à tua presença, à tua mãe, à tua avó, à tua bisa e a todos os homens da tua linhagem presentes aqui hoje também. Curte, comenta, compartilha. Quero saber como esse episódio plantou sementes de transformação no seu coração. E quero te convidar para começar a acompanhar o canal no YouTube, Nanda Biochini, e também no Spotify, Nanda Biochini, porque as próximas temporadas do podcast Círculo das Emoções serão compartilhadas por lá.